A hérnia de disco é uma realidade ou uma ficção? Então veremos aqui realmente o que acontece, né? Da mesma forma sobre a lombalgia, hérnia de disco, pessoal, também é apenas um nome, é um nome patológico. Ninguém vai tratar a hérnia ali, nós vamos tratar o contexto, os sintomas, estruturas que estão envolvidas ou outras estruturas. Então, será que realmente uma hérnia de disco causa dor no nosso paciente? Ou sempre causa dor no nosso paciente, quando aparece numa imagem, por exemplo? Então, nesse artigo, que foi uma revisão sobre dor lombar, ele apresenta as imagens mostrando realmente a questão, né, sobre a associação de hérnia de disco com sintomas do paciente. O estudo realizado pela French Haute Autorité de Santé, que é a Autoridade de Saúde Nacional Francesa, lá a imagem é liberada somente a partir da 7ª semana. Observe que no outro estudo americano de radiologia, do Colégio Americano de Radiologia, dá em 6 semanas, modo de 6 semanas. Aqui dá em torno de 7 semanas, que não vai mudar muita coisa. Porém, o importante, o raio-x precede, antes de prescrever uma ressonância magnética, é prescrito um raio-x, que é mais simples, mais barato, mais rápido para o paciente. E dá para mostrar, evidenciar vários fatores. O que também foi visto nesse estudo? A severidade da imagem com a intensidade dos sintomas. Então, muitas vezes, a imagem aparece com várias alterações morfológicas, como realmente uma hérnia de disco, uma protusão de disco, uma extrusão de disco, pode apresentar ostofitose, colabamento de corpo, e só que não há uma correlação com a intensidade dos sintomas. Muitas vezes, há sim muita alteração morfológica, porém, muitos pacientes não possuem qualquer sintoma lombar. Então, são pacientes assintomáticos. Ou quando apresenta, a intensidade muito baixa. Então, não há uma correlação entre o que a imagem mostra e a intensidade desses sintomas. Existe sim a questão do envelhecimento natural do disco com a mínima alteração discal. Então, muitas vezes, o envelhecimento do disco, essa degeneração que eu comentei, aparentemente poderia causar muitos sintomas no paciente e não causa, e às vezes uma pequena alteração discal já causa um transtorno enorme para o paciente. Também não condiz com a gravidade morfológica daquela imagem, com relação ao sintoma do paciente. Existe para essa pesquisa, né, para esse artigo, tipos de hérnias e o interessante, a prevalência de pacientes assintomáticos quando apresentam algum tipo de hérnia. Então, na classificação, 3 tipos de classificação de hérnia de disco, a prevalência para a protusão é de 20 a 63%, ou seja, 20 a 63% dos pacientes que é mostrado na imagem a uma protusão discal, eles são assintomáticos. No caso da extrusão, que é rara, apresenta de 0 a 24% dos pacientes assintomáticos. E a sequestrada, realmente aquela que está fora do bojo daquele conteúdo, já com uma ação foraminal, no canal foraminal, não é encontrada em paciente assintomático. Então, geralmente, esses tipos de pacientes, eles são sintomáticos. É um número pequeno de pacientes, de acordo com essa pesquisa.